eu acho que é importante destacar isso. Se o povo, a gente vai usar aqui muita tecnologia Coreia do Norte e Coreia do Sul, que é para facilitar também para os nossos amigos aí que estão assistindo, porque senão se a gente começar também a ficar com preciosismo, as pessoas entendem que aqui não existe nenhuma questão depreciativa ou um senso comum, é só mais para facilitar o nosso diálogo aqui, né? Aqui a gente também não está trabalhando com academicismos, né? Colocamos assim. Se houvesse tanto repúdio na Coreia do Sul, criada pelos Estados Unidos, a Coreia do Norte, as tropas norte-coreanas, que, como disse o João Cláudio, não tinham nenhuma dessas infraestruturas clássicas de tropas regulares, não teriam conseguido chegar praticamente ao sul da Coreia do Sul. No auge do avanço da Coreia do Norte, da República Democrática Popular da Coreia, as tropas sul-coreanas do títere, Sigmunri e dos Estados Unidos controlavam 10% da região do que era a Coreia do Sul. 10%. Ou seja, na ofensiva principal, a Coreia do Norte conseguiu ocupar 90% do território da Coreia do Sul. Em questão de dias, eles alcançaram Seul e fecharam Seul em 3, 4 dias, porque Seul, para quem não sabe, Seul é muito próximo do paralelo 38. Porque exatamente isso, era a capital histórica da Coreia. Então ela ficava no meio da península, né? Mais ou menos no meio. Então, quando eles dividiram pelo paralelo 38, ela está muito próximo do paralelo 38. É muito pouco espaço entre o paralelo. Então, quando eles avançam, eles tomam Seul, porque não existe capacidade não existe motivação das tropas da Coreia do Sul para resistir. E Sigmunri rapidamente pula fora. E aí acontece uma coisa que é fundamental descrever também para a gente ter o contexto político. Na Coreia do Sul, como nós falamos, e isso inclusive demonstra por que as pessoas aplaudiam em Seul, né, João? A chegada das tropas da Coreia do Norte, quando o governo sul-coreano abandona Seul, eles ordenam a execução dos prisioneiros que eles tinham, porque eles prenderam todo mundo que era contrário ao regime, ou supostamente contrário ao regime. Era comunista, não era comunista, o comandante sabe, tudo vira comunista e aí pronto. Aí você botou a peste de comunista, tá todo mundo preso. 200 mil pessoas em campos de concentração chamado Ligas Bodô, que era um codinome que eles deram, foram exterminadas em questão de dias quando eles abandonaram Seul. 200 mil pessoas. Esses corpos todos, esses números só foram descobertos pela Comissão da Verdade nos anos 2000. Porque depois se atribuiu, esses corpos foram os comunistas que mataram. Depois se fez toda a historicização, se pegou documentos revelados. Os ingleses, por exemplo, não concordavam com isso, pressionaram os Estados Unidos para não permitirem, já que os Estados Unidos que eram donos da parada, né? O títere era deles, para eles não permitirem o massacre, mas os oficiais estadunidenses, existem documentos que comprovam que eles chancelaram a execução do que eles chamavam de prisioneiros políticos para não caírem nas mãos dos comunistas. Então, se descobriram valas comuns, assim, com centenas, milhares de corpos. Então isso fez com que fosse bem recepcionado o exército da República Democrática Popular da Coreia ou Coreia do Norte. Só que o que acontece? Os Estados Unidos aproveitam que os soviéticos dizem, olha, nós não vamos nos meter diretamente, nós não vamos mandar tropas, não nos interessa, a gente não vai mandar tropas atravessando a China, a gente também está com o nosso próprio desgaste, já perdemos milhões de pessoas na guerra, a gente não vai mandar. Então a gente vai mandar aqui em peso. Aí foram mandar em peso. O mandato da ONU não era para fazer guerra, eles fizeram, aí lógico que os soviéticos falaram assim, tudo bem, a gente não vai mandar tropa, mas já que vocês estão avacalhando, nós vamos mandar equipamento e conselheiros militares. E aí com o desembarque de Incheon, que aí era uma coisa para a qual os norte-coreanos não estavam preparados, que corta as linhas de abastecimento dos norte-coreanos, permite que se tome uma contraofensiva, que empurra os norte-coreanos para longe de Seul. Já havia nesse momento os chineses combatendo do lado dos norte-coreanos? Sim, os da etnia coreana, que foram voluntariamente apoiar os seus consanguíneos. Porque, para quem não sabe, a China tem 54 etnias. Porque todo mundo fala, né, tem aquela coisa do senso comum, aquela coisa meio avacalhada. Os asiáticos, os chineses são todos a mesma coisa. Não são 54 etnias. Existe uma etnia majoritária, que são os Han, que são 90% da população, 92%. Mas existem outras etnias minoritárias, entre as quais a etnia coreana. Então esses coreanos foram apoiar seus conterrâneos. Nós eram chineses, mas da etnia coreana. Os chineses falam, olha, é melhor vocês fazerem guerra de guerrilha para desgastar, porque esse negócio de combate direto,
os norte-americanos têm melhor equipamento, vocês não vão conseguir resistir. E dito e feito, os Estados Unidos começaram a empurrar. Só que os chineses avisaram, se atravessar o paralelo 38, nós vamos entrar em guerra, porque nós não vamos permitir que vocês nos ameacem. Porque como vocês viram no mapa 3D, a Coreia é uma tripa. Então, em termos de extensão, não é tão grande a extensão. Então, se o cara atravessa o paralelo 38, já está perto do território chinês. E ali na Manchúria, que é quem faz a fronteira com a Coreia do Norte, existem hidrelétricas muito importantes para os chineses. E veja, a China tinha acabado de derrubar um governo que era aliado dos Estados Unidos, que estava em Taiwan querendo retomar o território chinês. Então por que os chineses iam confiar nos Estados Unidos botando um pé na porta dele? Então eles falaram, se atravessar, nós vamos entrar. MacArthur atravessou, subestimou, achou, os chineses não tem nada, não vão entrar em guerra e tal. E chegou às margens do rio Yalu, que é o rio que é uma fronteira natural entre a Coreia e a China. Em alguns momentos, inclusive, atravessando. Aí os chineses falaram, não, peraí, é assim? Então nós vamos entrar também. Então, quer dizer, os Estados Unidos, com os seus países satélites, conseguiu chegar, ou por pai, inclusive, Pyongyang, os coreanos tiveram que se retirar. E aí o que acontece? Os chineses falam, então nós vamos entrar. E aí qual é o problema? Os Estados Unidos e suas tropas não estavam preparados para a entrada dos chineses, que entrou 1 milhão de soldados voluntários, tá? Os chineses que batalham são voluntários. Inclusive o Field Mao Tse-tung, Mao Anin, participa dessas tropas voluntárias, inclusive morre durante a guerra. Então, foi lá voluntariamente ajudar. Então os chineses entram e aí empurram de novo os Estados Unidos na direção do paralelo 38. E aí que você tem a segunda fase da guerra, que é a guerra que envolve os chineses, que aí já são tropas com muita experiência de combate, desde a década de 30, de combate de guerrilha, de combate direto, de uso maior de aviação. E aí os soviéticos entram com os famosos MiG-15. Falam, olha, nós vamos treinar, mas vamos também fornecer pilotos, porque se é para os Estados Unidos estarem aqui massacrando, nós vamos enviar nossos pilotos. E aí que surge o grande problema. Enquanto os Estados Unidos têm uma superioridade aérea e combatem aviões ainda de hélice, né, dos norte-coreanos, é uma coisa. E que não tinham experiência no uso daquela aviação. Quando entram os soviéticos com os seus conselheiros militares, com os seus pilotos e com os seus aviões MiG-15, aí a coisa muda de figura, como disse o comandante. Os B-29, tudo começa a ser aposentado porque começam a cair como moscas. Os soviéticos começam a tratorar. E aí começa, talvez, o primeiro e único combate aéreo entre pilotos soviéticos e norte-americanos que se tem ciência na história. Porque aí eles estão dos dois lados combatendo e aí fica um combate feroz. Até eu acho que alguém aqui no chat colocou o piloto soviético que foi o maior as da guerra na Coreia, que eu acho que ele tem 22 vitórias, abateu 22 aviões. E aí que você começa a reequilibrar pelo menos a questão aérea. É verdade que os Estados Unidos continuam bombardeando massivamente. A quantidade de bombas que se jogou na Coreia é maior do que a quantidade de TNT equivalente das bombas atômicas jogadas no Japão, para a gente ter uma dimensão do que foi. Foi a primeira vez que usaram napalm. Para quem não sabe o que é napalm, napalm é um tipo de gasolina sólida, gelatinosa, que queima no contato. Então é utilizada para queimar as coisas. E se pega, a pessoa queima indefinidamente. E não adianta usar água, né? Porque ela é formato sólido. Então, eles usaram napalm extensivamente, bombardeios massivos para mandar a Coreia do Norte para a Idade da Pedra, e aí sem contemplação para quem é civil, quem é militar, que é estrutura militar, que é estrutura civil, tá? Isso aí foi... o que eu estou falando, isso é reconhecido pelos Estados Unidos. Eles falavam que tinha que mandar para a Idade da Pedra, que eles iam acabar com tudo, etc., mas com os soviéticos entrando ali, inclusive fornecendo armamento antiaéreo, aí você tem um reequilíbrio. E aí, inclusive, tem dados recentes, comandante Robinson, porque se criou uma lenda, e por isso que é importante live desse tipo, de que os americanos tinham vitória na campanha aérea de 1 para cada 10 aviões, ou seja, para cada um avião americano, eles derrubaram 10 aviões da Coreia do Norte ou China, colocamos 10 MiGs, vamos colocar assim.
E depois se descobriu que não, na verdade não era essa quantidade. Que eles até derrubaram um pouco mais de aviões, mas assim, tipo, uma diferença muito pequena de aviões. Eu posso até pegar aqui depois o número, né, do que se convencionou como efetivamente a quantidade certa, né, que foi derrubada de um lado e de outro.